Olá, estamos aqui com mais um podcast, Conexão com Marta Sibien. Eu e o Rodrigo, sempre juntos. E vamos falar sobre um tema também muito interessante. Aliás, todos os temas são importantes, né? Vamos falar sobre segurança. E para falar sobre segurança, nós chamamos aqui José Nivaldo Campos Vieira. Por gentileza, se apresente para nós, senhor. Marta, é uma satisfação imensa estar com vocês aqui participando desse podcast, nessa perspectiva de conexão. Né? Isso aí. E o tema segurança, ele acompanha a minha vida há algumas décadas. Né? Eu ingressei na Polícia Militar em 1976, não vou fazer toda essa carreira. Então, desde 76, eu atuo na atividade de segurança e, a partir do início dos anos 2000, já na reserva da Polícia Militar, que foi toda a minha caminhada na Polícia Militar, de aluno oficial a coronel, eu iniciei na atividade de segurança privada. Então, eu tenho uma visão de segurança no segmento público, com alguma passagem no governo, né, inclusive na Secretaria de Segurança, e também na atividade de segurança privada. Então, é um tema que a gente realmente... Faz tempo que o senhor atuou na segurança, no governo? No governo, a minha última participação no governo foi no governo... Não me chame de senhor, não, me chame de você. Não é senhor, é você. Ele é doutor, ele é um monte de coisa, mas não quer. É modesto também. Minha última passagem no governo foi como secretário do governador Paulo Artungues, secretário-chefe da Casa Militar, no ano de 2015. Eu fiquei de... tempo, não. Não tem muito, não. O senhor sempre foi O senhor não, desculpa. Você sempre foi... a vida toda sempre lidou com segurança. Segurança. Sempre lidou com segurança. Quanto a gente lidar com insegurança, mas está tudo certo. Eu passei um período de quase 3 anos na Secretaria de Justiça, na parte prisional, que é uma experiência realmente muito difícil, muito delicada, e quando eu passei, a crise era muito forte, né? E depois na Secretaria de Segurança, na Casa Militar. Né? Então, o senhor está se apresentando, mas eu já vou perguntar uma coisa. Então, aquela crise que teve, né, acho que foi em 2017, o senhor, então, estava atuando, né? Na crise de 2017, está falando da crise... Né? Aquela greve. Eu estava fora, eu fiquei no governo em 2015. Em 2017, eu estava fora, mas sim, nós acompanhamos e foi uma situação extremamente sensível e eu diria que inédita no Brasil. Né? O Brasil viveu em alguns estados, situações envolvendo paralisações de policiais, Minas Gerais, Bahia, tem uma muito grave em Tocantins, mas o Espírito Santo em 2017 foi extremamente preocupante. Você ficou até 2015, perdão. Né? No governo. Ah, tá, porque ele falou, não, eu estava fora. Eu imaginei assim, todos eles estavam, era uma greve. Não, estava ali, fazendo parte do governo. Do governo, né? A gente fala em segurança, todo mundo, é um nome muito genérico, segurança, né? O que é segurança? Como pensa uma pessoa que esteve sempre à frente, né, da questão da segurança, que é uma necessidade, né, de harmonia? Como é que pensa uma pessoa que está na segurança? O que é segurança? Pois é, vamos pensar a segurança como ser humano, como integrante de uma sociedade. É possível a gente fazer uma analogia entre o que é segurança. Entre segurança e algo que nós estamos fazendo aqui nesse momento, desde que começamos, e algo que nós fazemos desde que nós nascemos. Respirar. Ou seja, nós respiramos sempre e é uma condição para permanecermos vivos. Segurança é como ar. Como é que eu sei a sua importância? Como é que eu sei a sua necessidade? Quando ela falta. Sim. Então, retornando a essa situação delicadíssima de 2017, como é que a sociedade capixaba percebeu a importância das agências operadoras de segurança, dos policiais, das instituições, quando elas não estavam na rua? Ou seja, o nosso estado virou um caos e todos nós que estávamos aqui percebemos esse caos com comportamentos, alguns até animalescos. Quer dizer, nós perdemos a visão
de relação em sociedade. Então, segurança é uma atividade inerente a segmentos específicos, públicos e privados. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade de falar, inclusive, um pouquinho dos dois. Sim. E no dia a dia nós não percebemos como ela age, como ela atua. Nós sentimos, nós observamos o resultado dela. Ou seja, quando ocorre alguma coisa, qualquer que seja essa coisa, está muito recente, uma ferida aberta, mas tivemos um problema em Aracruz, nos alerta, nos chama a atenção da importância da... perceptível, Nesse momento se pergunta, tinha segurança? Aí vem aquela outra questão, tinha vigilante, tinha porteiro? Qual é a diferença de porteiro para vigilante? Pois é, essa situação, né? Que seguramente os órgãos públicos estão fazendo o processo, estão fazendo as investigações e, com certeza, verificando quais são as medidas que podem ser melhoradas se ocorrer algumas falhas nessa situação. Mas mostra muito o que nós estamos colocando, ou seja, o que é segurança? É uma possibilidade de viver em paz e harmonia, é o direito de ir e vir com tranquilidade, e eu percebo a sua importância quando, por um motivo qualquer, ela falta. É o ponto mais nevrálgico de um governo, né? Se coloca segurança, são bandeiras que são levantadas, mas que nem sempre elas são cumpridas, né? Porque eu não sei se falta vontade pública, se a pessoa nem sabe o que está falando e fala de segurança e depois também não tem condição de fazer. Não, na verdade, a segurança é uma coisa ampla, né? Além da segurança, tradicionalmente falando, da polícia, ali, do militar, é igual o doutor estava falando, a segurança no quesito geral, segurança da sua saúde, a segurança alimentar, a segurança é uma coisa muito ampla. Eu estou falando se formos adentrar, sim, claro. Na política se fala de vamos ter segurança, vamos fazer, vamos Pois isso. Então nós estamos abordando nessa visão que você coloca, nós estamos falando de defesa social. Ou seja, a segurança, ela se insere num contexto de defesa social. E por que é necessário ter essa defesa social? Veja, nós, seres humanos, somos movidos por dois impulsos, seja por interesse, seja por necessidade. Uhum. Ou seja, interesse, algo me atrai, eu desejo, eu careço daquilo, então eu caminho na busca daquilo como atrativo. Necessidade, eu preciso de algo, eu tenho que ter esse algo. O mais comum nessa situação de necessidade é a necessidade de se alimentar, por exemplo, é uma necessidade de todos nós. Ou seja, nessa caminhada, se nós pudéssemos colocar, por exemplo, um aluno estudando numa escola, tem 15 anos, um adolescente, ele gosta de química, então ele estuda química com um prazer muito grande porque ele tem interesse. Sim. Ele não gosta, o que é comum, de matemática. Ele não estuda matemática por interesse, porque gosta. Ele estuda matemática por obrigação, né? necessidade. Fazer o quê? Se eu não estudar, eu não vou passar. Então, nessa situação, né, vamos agora trazer essa situação de interesse e necessidade para a segurança. Sim. Existem algumas pessoas, por motivos quaisquer, que caminham em busca de obter, de ter, por interesse ou necessidade, aquilo que não lhe pertence, por exemplo. Sim. Um objeto qualquer que não lhe pertence. Então, o que move essa pessoa na busca de obter? Eu quero um carro, eu quero um relógio, eu quero um celular, eu quero qualquer coisa, né? Uhum. Busca essa visão para ele praticar esse ato, que é um ato ilícito, que é um ato ilegal, dois aspectos que são aspectos psicológicos. Ou seja, as sensações de oportunidade e impunidade. Ou seja, se eu tenho a sensação de oportunidade, o que é a sensação de oportunidade? Está aqui o seu celular, eu tenho interesse nele, observa que não tem nenhuma câmera, aliás, tem várias câmeras, aqui não tem nenhuma câmera, né? Suponhamos. Mas eu pego esse objeto, sorrateiramente, eu pego esse objeto escondido e saio com ele. A gente conversa aqui um papo, um somebody love à parte. Eu levo. Ou seja, eu utilizei o que é oportunidade. Sim. Qual o outro elemento que me leva a praticar alguma coisa irregular?
é a impunidade. Ou seja, alguém vai ver que eu peguei e eu não serei punido por isso. Então, eu atingi minha necessidade, atingi meu interesse e levei esse objeto para mim. É nesse contexto que entram as agências de segurança pública e privadas também. Agora, o senhor não acha que interesse e necessidade, neste caso da segurança pública, ela está junto? Pois é, interesse e necessidade, nós estamos falando das pessoas na sociedade, ou no seu conjunto da sociedade. A esmagadora maioria das pessoas no conjunto da sociedade atende seus interesses e suas necessidades com seu trabalho, com seu empenho, com sua dedicação, com seu sacrifício. Existem outras pessoas que, com certeza, é um número muito menor, que optam por situações diferentes dessas. Ou seja, praticando ilícitos, praticando crimes. Sim, é igual o doutor falou agora, a oportunidade, os dois... A oportunidade e impunidade. Eu anotei aqui. Ok. E a impunidade. É isso aqui que eu ia perguntar, doutor, porque a oportunidade e a impunidade, isso é uma realidade. Por quê? Antes de fazer a pergunta, eu morei 16 anos no exterior. O brasileiro, sejamos sinceros, tem coisas que acontecem no Brasil que, por exemplo, lá fora, lá na Europa, por exemplo, não acontece. Né? Isso aí não estou dando orelhada. Eu vivi lá, convivi lá e etc. Estive na Itália, na Bélgica, na França, na Inglaterra, na Suíça. Enfim, o brasileiro aqui ele se aproveita de oportunidades. E não é só um grupinho específico. Porque, por exemplo, se a gente vê, às vezes acontece um caso, tombou um caminhão. Cara, o motorista está preso nas ferragens. No máximo que alguém vai fazer é eu tirar uma selfie com ele e falar, olha, aconteceu tal coisa, enquanto a galera está se movimentando e pegando a mercadoria. Então, peraí, isso aqui é uma coisa comportamental, você não está condicionado àquilo. Não está. Aí entra a oportunidade e a impunidade, porque só que esse mesmo brasileiro vai para o exterior e anda plumado, né? Segundo a lei do local. Então, quer dizer, é possível viver debaixo da lei, com regras e tudo, fazendo bem, respeitando e etc., cumprindo algo que é necessário cumprir para um bem-estar social, e a segurança entra nesses fatores. Então, assim, realmente, no nosso caso, de maneira específica, eu vejo a impunidade e a oportunidade. Só que aí entra uma questão interessante que as pessoas gostam de abordar. Mas é a questão de necessidade. O que faz do infrator, do agressor, do bandido, uma vítima da sociedade? Peraí. Então, aí entra também essa questão sobre a segurança, que é algo justo, a insegurança que nós vemos a injustiça imperar. Então... Pois você traz contextos sociais. Sim. A questão da segurança... ela envolve, e nesse espectro maior da defesa social, ela envolve o Estado e a sociedade. Sim. Ela envolve o Estado e a sociedade. Esse exemplo que você deu, ele é dramático. Eu já vi uma situação dessa na rodovia Regis Bittencourt, um acidente, um caminhão virado de cerveja, o motorista preso nas ferragens, e pessoas parando com carros que não eram carros de... Meu Deus. E pegando caixas de cerveja para colocar. Então, esse comportamento é um comportamento nosso, não é deles não, é da sociedade brasileira, sim, nós pertencemos a ela. Então, isso precisa mudar. De novo, trazendo para a realidade da crise de 17. A crise de 17, ela não decorreu tão somente da ausência do policiamento na rua. Em função da ausência do policiamento da rua, as pessoas adquirem outros comportamentos agressivos, homicidas. Nós tivemos um número recorde de homicídios. Então, esse é um processo nosso enquanto sociedade, e é justamente essa dificuldade que o Estado, que o poder público tem dificuldade de enfrentar, de lidar. Então não é tão simples quanto outros países. Não é tão simples. É uma coisa até cultural, né? É ruim utilizar essa palavra cultural, porque isso é anticultura, né? Mas é comportamental. Sim. É um comportamento nosso que nós precisamos efetivamente mudar, de respeitar. Não, desculpa aqui, falei cultural, não da cultura em si, mas isso. Porque se torna, entre aspas, cultural, porque já está arraigado, então, já faz parte de uma identidade, parece. Então, como mudar essa situação? É um assunto amplo, mas eu vou... Veja,
Eu tenho que ter controles sociais. Qual é esse controle social? Ele envolve em prevenções. Eu tenho 3 tipos de prevenção: prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. O que é prevenção primária? É aquela que se aprende em casa. E eu não estou atribuindo às famílias a responsabilidade de prover segurança pública. Quando eu faço palestra sobre isso, eu coloco o seguinte: eu pego a chave do meu carro e coloco sobre a mesa. O que é prevenção primária ou intervenção precoce? Coloco sobre a mesa. Eu tenho um filho de 17 anos e 10 meses, portanto, ele não é habilitado. Eu vou sair, meu filho ficou em casa. Eu olho para a chave do carro, olho para ele, chave do carro, olho para ele e saio com tranquilidade, que eu tenho certeza que ele, não estando permitido, não vai dirigir o carro. Ou seja, a prevenção, a forma de educação que eu atribuí à minha família, ao meu filho, é tão forte que eu confio nele. Eu olho para ele, olho para a chave, olho para ele, a chave é esse garoto, pega a chave e põe no bolso. Eu utilizei o quê? Eu utilizei uma ação de prevenção secundária. Eu não acredito na possibilidade dele não transgredir. Eu não acredito na possibilidade dele não transgredir. Então, essa é a visão diante de chegar lá na rua, no policiamento, no Estado, é a questão da educação na família. E aí, quando você busca a Europa, de novo, não estou dizendo que nós somos melhores ou piores, claro, mas é uma forma de comportamento deles. Sim. Né? É uma forma de comportamento deles que nós precisamos adquirir, nós temos que evoluir. E aí vem a prevenção secundária. A prevenção secundária é essa que faltou em fevereiro. O que é a prevenção secundária? É a polícia na rua. Sim. A polícia na rua serve para quê? Serve para que as pessoas não tenham a sensação de oportunidade. Quando eu verifico a polícia na rua e eu tendo a transgredir, eu lembro da possibilidade de eu ser identificado e ser preso. Ficou muito histórico isso, né? Fica muito, muito forte. E depois vem, claro, a prevenção terciária, que a pessoa praticou pequenas infrações, ela tem condições de ser recuperada e depois vai embora até chegar na última instância nesse processo todo, que é a da repressão, a contenção. Com tudo que aconteceu em nós estamos hoje com 23 mil pessoas presas em nosso estado. É muito ou é pouco? Eu saí da Secretaria de Justiça no início de 2003, mas eram 4.300. Proporcionalmente? Aumentou mais de 500%. Se fosse traçar, e a população aumentou em torno de 37%. Doutor, se fosse traçar assim, um momento de conversa, ou formal, né, ou informal, e falar 2017... Como é que foi? Até para se espelhar no futuro, no presente, né? Qual seria mais ou menos a palavra-chave, né? O que seria quando fala 2017, com a segurança, tudo que aconteceu? O que nós falaríamos disso aí? Qual é a lição que se tira? A estrutura de segurança pública, ela é fundamental, ela é essencial para a proteção da sociedade. O Estado precisa cada vez mais ter essa visão, os governantes, quaisquer que sejam eles, estão falando no Brasil no Brasil e no Espírito Santo, né? E a sociedade precisa também compreender melhor a sua estrutura de segurança pública, ou seja, compreender melhor no sentido de respeitar as ações e cobrar, e acompanhar, exigir melhorias, ou seja, eu não posso esperar surpresas como a de 2017. Isso aí que eu ia perguntar, desculpa, porque assim, passa a impressão, não sei se é só a impressão minha, enfim, vou me colocar aqui também, como brasileiro que sou, claro. Nós estamos falando de nós. Sim, nós, sempre nós. Mas é porque a gente vê algo, mesmo que você não participe ativamente, mas passivamente, você está presenciando coisas. Né? Então, assim, é uma participação, querendo ou não. A sociedade hoje parece que está num limbo, num sono profundo, porque se tornou... eu vou ser bem claro, tá? Direto aqui.
Tem situações que eu olho assim, eu falo, é insano. Um exemplo, dentre tantos que podemos citar, né? Um exemplo. Há pouco tempo, 2 semanas atrás, 2 semanas atrás, uns 10 dias, lá na Praia da Costa, Vila Velha e tal, um assalto. À luz do dia, um camarada chegou no carro dele, bacana, trabalhou para aquilo, ou que foi herdado, não importa, é dele. Pertence. Ok? É dele. Família trabalhou, alguém trabalhou para ter aquilo ali. Então, assim, não caiu do céu. Não foi o governo que deu. Chegou no carro dele, bacana, com a namorada, esposa, não sei. Tava com um cordãozinho. Ele gosta, tá ok? Como as mulheres usam brinco, anel, enfim. Tava com o cordão, o celular, a carteira, óbvio, ele vai na praia, ele quer comer um negócio, tomar água de coco, enfim. Tinha uma condição. Que bom para ele. Só que, ao invés de, poxa, eu quero ser um cara daquele. Não, eu quero ter o que ele tem, não importa a qualquer custo. Ele foi assaltado à mão armada, 1h da tarde, e aí eu vejo uma pessoa que presenciou, dentre outras, chegar para mim e falar, nossa, você viu, assim aconteceu, assim, eu estava ali e vi tal, chamaram a polícia, mas até que cheguem, porque não é que é imediato. Mas aí uma coisa me chamou a atenção, e não é a primeira vez que eu escuto, eu queria ter a opinião do doutor aqui, mas também o cara vai na praia com um cordão de ouro, a carteira tá cheia de dinheiro, é idiota, tem que ser assaltado. Fala, pô, peraí, o errado é o agressor. Se você foi com um carro, se você foi... É um senso comum lamentável. Se você foi de carro, se você foi a pé, tá com dinheiro, tá com pouco dinheiro, meu Deus, é seu. Não importa. Se tu chegar de helicóptero, que bacana. É uma coisa diferente, mas é seu. Não é assim que então, assim, mas também mereceu ser assaltado. O cara chegou dessa forma. Gente, tá insano. Esse pensamento é um pensamento que existia relacionado às mulheres. Isso hoje já avançou bastante. Eu pensei exatamente. Que é a questão que se chamava da vitimologia, ou seja, a mulher está andando com um determinado traje, ou a mulher andou... Quem mandou se mostrar? Quem mandou se mostrar? Ora, é claro que não há nenhuma situação que deve permitir, não importa o interesse ou a necessidade. Sim. Eu não transgrido relacionado ao outro. Exato. Não importa se ele esteja com cordão ou se a pessoa esteja com uma roupa pequena ou não. Não tem condição para cometer crime. Não deve ter esse direito. Então, é um senso comum, dramático, lamentável, e entra naquilo que nós falamos de oportunidade. Uhum. O Estado vem avançando bastante, o Estado brasileiro, por exemplo, câmeras, nós tivemos uma situação real de uma ação de assaltos a agências bancárias no município do interior, esqueci o nome do município agora, mas nessa região de montanhas, né, em que a presença de câmeras permitiu a identificação dos autores. Nós tivemos uma situação de um sequestro, a mídia noticiou isso, em que a identificação de câmeras permitiu a localização do sequestrado de uma forma muito rápida. Você não viu lá esse negócio lá em Aracruz? Então, você viu as câmeras? Pois é, as câmeras. Então, essa visão de oportunidade, a utilização de tecnologia, principalmente com câmeras, com cerco inteligente, esses investimentos ajudam bastante. E aí nós vamos caminhar em algo que é sensível na sociedade brasileira, que é a questão da impunidade. Efetivamente, nós temos que verificar qual é o meio termo desse processo. Mas nós temos um Código Penal de 1940, né, doutor? Com mudanças, em alguns momentos, que permitem muitas facilidades também. Então, ele vem sendo atualizado, mas nós temos algumas situações. E aí nós entramos no conflito da superpopulação carcerária, das condições das pessoas nos cárceres. Né, que vão sendo feitas, mas não é lei. Então, efetivamente, estamos investindo nessa visão de limitação de oportunidades, mas nós temos também que trabalhar com questões de impunidade, ou seja, respeitar a dignidade da pessoa privada de liberdade, mas também impor a ela punições de forma que ela seja desestimulada a praticar novos crimes. E não podemos, eu diria que não podemos dizer, porque uma pessoa está vestida com tal roupa, porque uma pessoa está com cordão na praia, não é isso que dá direito. Não. Agora, proporcionalmente, né, como aumentou a população, né, você citou ali 2002, 2003. A 2022. Aumentou, né? A população aumentou 35%, os presos aumentaram 500%. 500%. Então não Você há... acha que deveria aumentar também o efetivo policial?
Acho que proporcionalmente está muito aquém. Olha, né? esse tema, inclusive, nós participamos de um evento, nós temos um grupo que nós participamos chamado Rede Capixaba de Inteligência. Essa Rede Capixaba de Inteligência faz um evento no final de cada ano e fizemos... Eu participei. Já participei. Ó, fizemos dia 17 e 18 e um painel final foram todos os gestores da área de segurança pública do nosso estado. Quando eu falo todos, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, faltou algum guardas municipais. E o comandante-geral fala da necessidade, então eu vou dizer o que ele falou de público, sim, fala da necessidade de aumento do efetivo, também o delegado-chefe da Polícia Civil fala da necessidade de aumentar o efetivo, para fins de cumprir as demandas, essa situação toda. Pois é, eu acredito que é bem defasado, né? Eu acredito que é bem defasado. Questão de aumento do efetivo. Eu vejo uma contradição, por favor, me corrija se eu estiver errado, porque eu quero chegar numa resposta, num pensamento, uma linha de raciocínio correta. Então, se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas me parece uma utopia, uma coisa, sabe, tipo... Sim. O aumento do efetivo, para mim, é como a minha cidade, onde eu nasci e cresci, em Vila Velha. Tá tendo violência. Peraí, é mais de noite, peraí... Está tendo muita árvore, a árvore faz sombra, na sombra o bandido corta as árvores. Meu Deus! Então, tiraram as árvores da principal, não tem mais árvore, está aquilo pelado, aquele monte de poste com fio, uma coisa ridícula. Sim, essa justificativa. Então, assim... Aumentar a luminosidade, a iluminação. Aumenta a luminosidade. Então, assim, vamos tirar as árvores. Meu Deus, tem que tirar o bandido, não a árvore, caramba. Eu vejo o aumento do efetivo, não digo exatamente, mas simbologicamente falando, como esse exemplo que eu dei. Por quê? Aí não tem policial suficiente, tá? Mas quando o policial pega o bandido tem sempre o suficiente. Por quê? Porque não fica preso. Apesar das prisões terem aumentado drasticamente, porque, igual o doutor falou, com toda razão, também concordo, a oportunidade e a impunidade, de outra maneira você não iria cometer. Toda vez que um policial pega um bandido, ele tem 10 passagens na polícia, 15 uma vez eu vi na TV, o cara sequestrou um carro, aí perseguição policial, acho lá em São Paulo, bateu o carro, aí rendeu uma pessoa que estava saindo da loja com criança no carro e jogou no puxão, e parecia uma coisa de filme. Finalmente foi pego. A polícia dirigiu bem ali, no meio do trânsito, o cara entrou na contra, uma loucura. Ficou mais de hora. Pegaram o cara, tem 36 passagens na polícia. Não, para. 36 passagens. O que ele está fazendo solto? Então, assim, como é que eu resolvo aumentando o efetivo? Obviamente, tendo gasto, transmitindo uma falsa segurança, porque, na minha opinião, né, não de especialista como doutor, claro, por isso estou colocando aqui diante de um especialista no assunto, na minha opinião, é chover no molhado. Porque eu vou te trazer uma sensação, não uma segurança de fato, mas perceptiva, porque você está vendo polícia, sim, mas... Toda pessoa que vai presa, volta para a rua. Vai presa, volta. Aí fica aquele ciclo, entra e sai. Fica um pouco mais do que sai, mas sai de toda forma. Ou seja, a sua linha de raciocínio está tranquila. Só o aumento do efetivo não vai resolver o problema da violência, da criminalidade no nosso país. Não no Espírito Santo. Social. Veja, eu preciso aumentar o efetivo, sim, porque a população aumenta, a estrutura do Estado, da sociedade aumenta. Agora, eu preciso trabalhar também os outros pilares, os outros vetores. Perfeito. E eu comecei em né, de novo dizendo, das 3 intervenções, do controle social informal, né? O controle social informal é aquele que eu consigo agir antes que alguma coisa aconteça. Esse da intervenção precoce é determinante. Prevenção, né? Que é a prevenção primária. Uhum. Essas pessoas hoje, com 15, 16 anos, que estão furtando, roubando, nesse caso ali, né, arrancando o cordão da pessoa que estava passeando na Praia da Costa, ele nasceu em algum momento, há 16 anos atrás ele nasceu. Sim. Ele veio de uma família desestruturada de regra, né,
E ele fez 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 16 anos. Se eu não fizer nada nessa intervenção precoce, daqui a 15 anos eu vou ter outro, eu vou ter outro, eu vou ter outro. Então eu preciso de fazer uma contenção nessa estrutura toda, ou seja, eu tenho que atuar simultaneamente nas prevenções, nos tratamentos, para depois entrar naquilo que a gente chamaria de controle social formal, que é a atuação dos operadores do direito em qualquer sociedade, na Europa, no Brasil, na América do Norte. Ou seja, o que é o controle social formal? São as ações de contenção, que nós chamaríamos de repressão. Ou seja, o primeiro momento, existe a intervenção dos operadores de segurança pública, das polícias, militar, civil, federal, rodoviária federal, né? Esses operadores de segurança pública levam, né, a PM vai levar, no nosso modelo aqui, a PM vai levar para a Polícia Civil vai encaminhar para o Judiciário, que vai ouvir o Ministério Público, que vai decidir pela permanência ou não dessa pessoa privada de liberdade. Então, eu tenho toda uma estrutura do direito penal brasileiro, com suas falhas, com suas fragilidades. Agora, o número de ações que chegam nesse momento do controle social formal, operadores do direito, polícia, Ministério Público, e justiça, os juízes criminais, né, a justiça criminal, a demanda é muito grande para eles. Como é que eu diria? Muito grande nesse processo. Então, se eu não tiver um controle nesse funil, o controle é antes. Eu não vou conter violência e criminalidade só com justiça, com aplicação da... E outra coisa, você mencionou, entrou no presídio. 2 anos, 3 anos, no máximo 8 anos, ele vai estar em liberdade. Como é que ele volta para a convivência em liberdade? Nessa sequência de entra e sai, tem um caso que é emblemático, que é dramático em Vila Velha. Ocorreu uns 3, 4 anos atrás. Numa rua ali de Vila Velha, tinha uma pessoa na Cracolândia, vivia ali, usuário de crack, e ele já tinha tido várias passagens pela polícia. 35 anos, foi condenado a 20 anos, não sei o quê. Ele vivia ali, já tinha sido preso várias vezes. Um dia, isso a mídia colocou de uma forma muito, muito marcante, ele estava com um vergalhão na mão, sob efeito da droga, ele lança o vergalhão, entra no vidro e transpassa o cérebro de uma jovem, empresária inclusive, né, e vem a óbito. Transpassou no crânio dela o vergalhão, e ele veio a óbito. Surreal, né? E aí, nesse momento, ele vai ficar preso. Ou seja, a gente precisa de ter, nesse caso, não seria nem a intervenção precoce, seria o quê? A prevenção terciária, que é o tratamento. Ele precisava ser submetido a um tratamento. Sim. E não é a polícia, não são os operadores do direito penal que vão atuar. Eu preciso ter uma estrutura de tratamento. Se essa pessoa está lá, se ela entrou e saiu do sistema prisional, pelo sistema policial, ora, ela não pode continuar naquela situação. Sim. Porque a possibilidade de ocorrer o que ocorreu é muito grande. Então, de novo, família, polícia na rua, polícia ostensiva na rua e um processo de tratamento nessas pessoas que praticam, que a lei chama de delitos de pequeno potencial ofensivo. Ele praticava delitos de pequeno potencial ofensivo e a legislação permite que ele volte em liberdade. Mas voltar em liberdade para continuar como estava, não funciona. Algumas coisas igual... Há todo um encadeamento. Tem que ter uma ligação bem forte. Né? É igual uma corrente, são vários elos, dessa corrente. E todos precisam ser fortes para funcionar. Se um elo quebrou, a corrente não existe mais. Mas funciona? Então, tipo mas existe todo esse aparato? Não. E aí nós pegamos 2017, vamos fazer uma cronologia a partir de 2017. Em 2018, o que aconteceu? Nós tivemos no Rio de Janeiro, nós vamos lembrar, uma crise fortíssima no Rio de Janeiro, que culminou com a intervenção do governo federal. Foi a primeira situação de intervenção
do federal. Da União em um Estado, o que é muito grave. Ou seja, a intervenção, inclusive, com aquiescência, com concordância do governador. Nossa, eu me lembro. Foi uma intervenção federal, ou seja, retira do governador eleito os poderes garantidos pela Constituição e há uma intervenção da União. Em função dessa situação, a Câmara aprovou de uma forma rápida uma lei, a Lei 13.675 de 2018. Essa lei, ela criou o quê? Um Plano Nacional de Segurança Pública e um Sistema Único de Segurança Pública, com uma série de metas, com uma série de objetivos, não só na área policial, Sim. mas também na área das guardas municipais, né, que é uma espécie de polícia municipal, e também da atuação da sociedade, os conselhos municipais de segurança. Os conselhos precisam ser operativos, precisam ser atuantes. Os conselhos, né, existem bons conselhos, existem alguns conselhos que não são bons, mas eles precisam existir em toda a sociedade, em todos os municípios, tem que ter um conselho, e essa Lei 13.675 de 2018, ela prevê, então, esse Plano Nacional de Segurança Pública prevê um Sistema Único de Segurança Pública. Ou seja, nós temos o SUS na área de saúde, bem ou mal ele funciona. Tá ali. Né? Nós precisamos, então, o sistema de segurança pública não funciona, eu estou falando como cidadão, a gente percebe, não adianta eu falar que funciona e não funciona. Então, a ideia do SUSP é o quê? É um chamamento à integração de todos os segmentos envolvidos em proveito desse bem-estar social que é a segurança pública. Especialmente, assim, na saúde mental, né? Que é a fase do tratamento, ou seja, é a fase. Eu ultrapasso as fases de prevenção e não consegui lidar, e não vou conseguir, nesses filtros que nós estamos colocando, nesses funis. Sim. Eu ultrapasso a fase das prevenções, primária, secundária e terciária. Não vou resolver a questão. Qual é o segundo ponto de controle? É o tratamento. Exatamente. Efetivamente fazer o tratamento. Existe, o que é tratamento? O que é visível para cada um de nós? Serra, Vitória, Vila Velha, em municípios do interior, Cracolândia, em São Paulo. Ora, existe um grupo de pessoas, né, aglomerado em determinados locais das cidades, com envolvimento com uma droga que é dramática, inclusive destruindo as suas vidas. Eles são trapos humanos. Essas pessoas elas não constituem um problema de polícia, nem da polícia, elas constituem um problema de saúde pública. E social, né? Pois é, nesse sentido social, no sentido amplo. Então, há necessidade do tratamento. Se eu tenho, e o SUSP trabalha, o Sistema Único de Segurança Pública, essa Lei 13.675 de 2018, ela veio num momento sensível, nós vamos perceber que foi logo depois do afastamento da presidente, era um governo que era o vice-presidente, se deu em decorrência da crise no Rio de Janeiro, que é uma crise muito forte, mas o espírito da lei é interessante. Sim, doutor, mas assim, com todo esse saber, né, que eu tenho certeza que os secretários, os governantes, né, têm isso, por que tanta morosidade em colocar em prática? Sendo que vai resolver, se tem já tudo isso, já, né, diante da sociedade, projetos que não faltam, né, por que não fazer? Porque nós precisamos de ter mais momentos como esse da Mata Conexão. Ou seja, nós precisamos de levar essa realidade para o conjunto da sociedade, e o conjunto da sociedade é como se fosse o ar, ela só sente quando lhe falta. Então, quando uma pessoa é vítima de uma ação, e aí a gente costuma dizer o seguinte, perdeu o cordão, por exemplo, o que se diz? Graças a Deus que foi só o cordão, me tirou um bem material, um objeto que eu consigo comprar outro. Não, a pessoa perde dignidade, a pessoa perde... fica impotente diante da situação. Fica impotência diante da sua situação. De verdade, assim, eu participei, né, acho que em 2006, eu participei de uma coisa muito interessante aqui na Serra, que foi sobre percepção da violência, onde foi colocado
ficou no ranking, a Serra ficou no ranking, o Muito município da forte. Serra, de mais, que mais se matava, né? Mais violento. O Espírito Santo chegou a ser um dos estados com maior número de homicídios Terceiro, por grupo de 100 mil habitantes, e a Serra despontava no país. Primeiro. Aí, No país. eu tinha uma empresa de consultoria, e nós nos juntamos com os doutores da UFES, né? Da área de segurança, com polícia militar, civil, fizemos um trabalho muito bacana para a Serra, né? Onde fomos para os fóruns, depois para os presídios, e fizemos uma boa catalogação. Depois fomos para campo, né? Com um sociólogo, especialista no assunto, e eu estava junto em todos os momentos. E aí a gente tem todo o retrato, né? O espelho, né? Da Serra, o que não é diferente de Vila Velha, de toda a região metropolitana. Sim. Então, esse trabalho virou um livro de políticas públicas para a Serra, né? Por que se mata tanto? E eu fiquei muito impressionada ao segundo lugar. Primeiro, lógico, é por causa de drogas, né, e tudo. Pontos de drogas, essa disputa. E o outro é por território, terra, Sim. terrenos, né? Moradias, assim... Disputa de território, disputa de terra, espaços. Né? de espaço territorial. Eu fiquei muito impressionado com isso. E olha que eu vi, assim, foram todos os presídios. Foi muito catalogado, bem catalogado. Sim. Então, se sabe... Quer dizer, esse trabalho, que foi lindo, maravilhoso, grandioso, mas em relação a todo o Espírito Santo, um trabalho pequeno, todo o Brasil é um trabalho pequeno, Sim. e a gente tem isso aí, com isso em mãos, dá para se fazer muita coisa. Por que não se faz? Queria aproveitar essa pergunta É um Por que não desafio. se faz? e colocar um questionamento aqui. Se for possível responder, se é que há uma resposta clara e objetiva, né? Claro, porque, igual o doutor está falando, engloba várias coisas. A segurança em si há vários pilares, então assim, e eu queria entender, como um cidadão comum, algo específico, que por exemplo, se é só uma questão de segurança em si, ou falta dela, né? Ou tem com relação a direitos humanos, ou seja, o que for, o que atrapalha, por exemplo, no sentido de, eu vou dar um exemplo aqui, em Vila Velha, embaixo da ponte ali, tem a ponte, a terceira ponte, a Praia da Costa, um monte de morador de rua. Coitados dos moradores de rua. Claro, pensamos, né? Coitados, eles não têm o que comer, não têm o que... É um pensamento normal de alguém que quer o bem da sociedade, do próximo, etc. Só que, uma vez eu parei para conversar com eles ali, houve um momento que, não sei porquê, eu falo alguma coisa, eu estava passando ali, enfim. E, resumindo, não, nós estamos muito bem, nós estamos melhor que você, nós estamos melhor que o outro. A gente quer estar aqui. Tem abrigo, tem uma cama quentinha, tem um teto, tem não sei o quê, só que é o seguinte, tem comida, tem banho todo dia, só que não dá para usar a minha droguinha. Então eu prefiro estar aqui, ó, faço o que eu quero, durmo na hora que eu quero, vou para onde quiser, eu paro ali no semáforo, jogo uma bolinha para cima, eles me dão dinheiro, eu fumo minha droguinha. Só que é o seguinte, ok, se ele prefere essa condição subhumana, azar dele. Só que ele não pode comprometer todo um contexto, a maioria do cidadão que mora ali e vê quase uma mini Cracolândia à porta da sua casa, há todo o aspecto, né? A insegurança, né? Estou falando de segurança. E tantas outras coisas mais que envolvem a segurança em si. Só que quando você vai falar, ele, neste caso, não tem escolha. Eu quero viver como um nômade. Beleza, vai lá para o meio do nada e fica para lá. Aí você pega, eu estou com fome, você vai lá na árvore, sacode, como antigamente. Você tem que se adaptar ao meio, né? Você precisa se adaptar ao meio. Então, assim, neste quesito, a polícia precisa fazer alguma coisa. Não, a polícia não pode tocar neles. Ok, alguém precisa interná-los. Não pode obrigar a interná-los. Tá, então você faz o quê? Você vai deixar a situação e a situação perdura. Então, assim, ninguém pode acessá-los, ninguém pode pensar em ajudá-los, porque por eles e para todo um contexto geral das pessoas que estão ali, moram ali, etc., né? Você não pode fazer nada. O que impede a justiça de cometer tal justiça? Ou a segurança de fazer a segurança de fato?
O que é que impede? Aí se fala em direitos humanos, se fala em... Você está entendendo? Sim, que as leis estão aí, basta cumpri-las. Não se cumpre. O que está impedindo? Neste caso, por exemplo... Ou seja, efetivamente, o aspecto de morador de rua, né, que se criou uma definição para as pessoas que, por fatores diversos, e em algumas situações até por opção, né, em algumas situações por opção, há em relação a essas pessoas um problema de comportamento que precisa ser lidado, precisa ser efetivamente cuidado. O que impede a ação é o comportamento do conjunto da sociedade, ou seja, as instituições isoladamente, elas não conseguem efetivamente dar conta dessa situação. Sempre foi assim? Não. Sempre foi assim? Não. Né? Quem mora na região que você mora, vai se pegar há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, realmente. 40 anos atrás, a situação era diferente. Exato. Então, como é que se formou, como é que nós chegamos a esse processo, a esse momento atual de 2022? Uma série de situações em que nós, que eu digo sociedade, fomos observando e foi caminhando e tem uma história interessante do sapo fervido. Não sei se já falaram na história do sapo fervido, não sei, né? Resultado, eu coloco lá um sapo numa vasilha com água fria. Está gostoso. Está gostoso, confortável, e eu começo a aquecer e a água vai ficando gostosa. Daqui a pouco a água está fervendo e ele já não consegue sair mais. Morre cozido. Nós estamos morrendo cozidos, nós precisamos acordar nesse processo. Então, não tem resposta, efetivamente, mas, vejam, a questão de lidar com violência e criminalidade, a questão de lidar com essas condições que são agressivas para todos, inclusive para quem está vivendo nela. É difícil imaginar que uma pessoa queira viver nessa condição embaixo de uma ponte simplesmente porque tem comida, porque tem droga, essas coisas todas. Então, nós temos que ter uma atuação no conjunto da sociedade. Eu não consigo, você mencionou direitos humanos, é muito comum, no senso comum nosso, a gente dizer, o pessoal do amigo dos manos, né, que protege só quem pratica irregularidade. Não, é um conjunto da sociedade e nós temos que nos unir nesse conjunto da sociedade para lidar com essa questão. Não é normal, não é natural, nem sempre foi assim. O que nós precisamos é descobrir o caminho de volta, né? Se nós pegarmos o aumento da violência e da criminalidade no Espírito Santo, ele é datado. Ele é datado. Não vamos fazer esse processo do caminho inverso, mas se nós pegarmos a década de 60 com uma política de erradicação do café, nós vamos verificar que um Estado em que mais de 80% da sua economia era sustentada na base agrícola e além de ser base agrícola, era a monocultura do café. Eu retiro, eu extirpo toda a produção de café e as pessoas vêm para onde? Para a região metropolitana. Nós estamos falando na Serra. A Serra está chegando a 530, eu não sei, 600 mil habitantes. Vamos pegar a Serra na década de 70, 8, 10 mil. A Serra era uma roça. Rocinha mesmo. Era uma roça. Então, efetivamente, essas pessoas chegavam na região metropolitana, no único ponto que conseguiam chegar, principalmente quem vinha do Vale do Rio Doce, na estação Pedro Nolosca, que era em Paú, saíam caminhando, encontrava o Rio Marinho, de um lado Cariacica, do outro lado Vila Velha, um mangue, e começaram a fazer suas residências de palafita. Nós estamos falando aí na segunda metade da década de 60. Depois nós vamos encontrar o final da década de 80, para não ficar... Né? Nós vamos encontrar o governador Max Mauro com uma preocupação muito grande. Na época, ele era nessa transição de 80 para 90, com o aumento da violência e criminalidade, com ocupações urbanas desordenadas,
né? Então, esse processo, ele veio, nós estávamos lá no fundo da panela e ela foi esquentando. O que nós estamos falando agora, a panela está fervendo e pessoas estão morrendo. Mas é isso. A solução não é uma solução, eu não vou encontrar a solução em uma instituição, em uma entidade, em um governo. É isso. É um governo. Não. Veja, não é dizer que não tem a polícia conjunto. tem responsabilidade Sim. e tem que ser cobrada, Sim. o Estado tem responsabilidade, tem que ser cobrado, mas a participação da sociedade, também não estou atribuindo a ela, mas a participação da sociedade é fundamental em momentos como esse. É isso que eu queria te Em perguntar, momentos doutor. como esse momento vai estar, e com certeza, né? Porque O assim, que a população, já que o doutor citou isso, e tem citado, e é uma verdade, tem a participação do povo. claro, O que o povo pode fazer, então? Até que nós até iniciamos esse assunto falando esse exemplo, né? Que o cara foi roubado, mas também, tipo assim... Compreender que a questão da violência e criminalidade no Espírito Santo, no Brasil em geral, mas no nosso estado, não vai se resolver tão somente com a ação das polícias. Não vai se resolver tão somente com a ação dos operadores do direito penal. Vai se resolver com ação social fortíssima. Então, cobrar de todos os segmentos da sociedade ações sociais no sentido de impedir que pessoas transgridam e entrem nesse mundo do crime. Se organizar, e a Lei 13.675 prevê isso, enquanto sociedade, se organizar em conselhos de segurança municipais, bairros, regiões, se organizar em conselhos de segurança e buscar as autoridades públicas e dizer, olha, estamos aqui e queremos solução, queremos contribuir, queremos participação. O que nós fazemos enquanto sociedade, e nos especializamos nisso, enquanto sociedade capixaba e brasileira, já mostrou que não resolve. O que nós fazemos? Reclamação. Nós somos especialistas em reclamação. Eu não estou falando quem está nos vendo, não, estou falando nós. O que é reclamação? Duas vezes. É repetir. Uhum. Ação é o ato de fazer alguma coisa. E o que é clamar? É rogar os céus, rogar alguém, pedir alguém. Não, fazer só reclamação não vai resolver. Eu preciso de participação, eu preciso de contribuição, eu preciso de colaboração. Então, violência e criminalidade é um problema de todos nós. doutor, eu como psicanalista, eu posso até responder a pergunta do Rodrigo. Eu fugi dela, né? Em relação às pessoas que moram na rua, né? Tem muita gente ali, para você que está me vendo, para você, Rodrigo, que nem toda pessoa que está ali usa droga. Nem toda pessoa que está ali usa droga. Tem pessoas que querem morar na rua porque elas querem. Sim, sim. Entende? Não necessariamente que são usuários de drogas. É lógico que é a grande maioria, mas não é todo mundo, não são todos, né? E tem explicação dentro da psicanálise, vários momentos e várias coisas do que está acontecendo ali, né? Agora, é a sociedade civil organizada que vai ajudar os governantes a cuidar disso, né? Então, lá tem a polícia, tem todo o social, né? A assistência social, enfim, são todas as secretarias, vou botar assim, né? Mas, assim, a sociedade civil organizada é que dá esse grande suporte para tudo acontecer, né? Tem aqui o Conexão, eu tenho ideia, eu tenho projeto de chamar para cá, não para reclamar, mas ter voz e vez de falar o que está se passando, né? Esse é meu grande objetivo. Pois é, e é muito importante. Por que se eu não tenho condição de falar lá com o governador, se eu não tenho condição de falar lá com o prefeito, vamos falar entre nós, vamos nos organizar, vamos nos ajudar, vamos nos conectar, né? Vamos falar, é assim que a gente consegue se organizar e chegar, né? E explicar. E aqui o Espaço Bem, por exemplo, ele cuida da saúde mental, né? Ele cuida para explicar isso e para evitar ou entender muitas coisas que acontecem, né? Quando a gente se conhece,
a gente também tem condição de ajudar o outro, né? Como é que eu vou ajudar o outro? Sim. Quando a gente entra lá no avião, o que eles falam lá? Né? Senhores passageiros, primeiro coloca o seu, né, a sua máscara para depois ajudar o próximo, que está do seu lado. Sim. Então, como que eu vou reclamar, ou eu vou tentar ajudar o outro, ou ficar reclamando se eu não conheço como fazer ou como ajudar, ou não me procuro ajuda para mim, né? Então, eu tenho que me entender, para depois eu entender o próximo. E assim, a gente tem essa consciência aqui no Espaço CIBEM, o Conexão, né? Para estar dando voz e vez a quem não tem condição de chegar ou de falar. E nós estamos vivendo num momento, em termos, veja, nessa situação da participação, da contribuição, da colaboração, e eu não estou dizendo que não temos que reclamar também, reclamação de direito, mas só reclamar não resolve. Nós estamos vivendo um momento muito interessante de democracia. A democracia representativa, ela é a base, é a razão de ser, a gente escolhe nossos representantes, escolhemos nossos representantes, dia 1º vamos ter os nossos representantes novos, os antigos que foram reconduzidos, estou falando aqui do Legislativo estadual, o Executivo estadual, sim. Democracia representativa. Nós temos a democracia participativa, via entidades, associações, sindicatos, conselhos, e assim vai. Então, essa democracia participativa, junto com a representativa, ela é muito importante. Sim, sim. Agora, esse momento que nós estamos aqui é democracia direta. Ou seja, é uma comunicação de todos para todos. Então, a conexão, né, com Marta CIBEM está falando com todos, sendo vista e ouvida por todos, criticada, elogiada, colaborando esse processo todo. Então, esses 3 segmentos, e talvez esse seja agora um muito importante, de trazer a participação da sociedade. Sem a participação da sociedade. Ou seja, olha, isso é possível, isso não é possível. Não, eu quero morar na rua e ficar na rua sem roupa. Eu quero ficar sem roupa. Não é possível morar na rua e ficar sem roupa, né? Por quê? Porque existem valores, essas coisas todas. Então, é a sociedade, ou seja, o meu direito termina quando começa o do outro. Eu queria perguntar para o doutor... A Constituição está lá, eu notei aqui, olha, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão o que está escrito na lei. Artigo 5º, inciso 2º da nossa Constituição. Então, efetivamente, eu quero ter opção de morar na rua. A sociedade entende que isso é válido, em que condições, em que situação é possível ter essa situação? Não, eu tenho opção de morar em um abrigo, em uma residência. Não, eu quero morar na rua. É isso, a sociedade concorda, aceita, vamos ajustar, vamos acertar, sem ferir o direito. Sim, né? Sim, claro. Então, é nesse contexto. E a sua consideração está aí nessa visão que a Marta coloca. Porque às vezes as pessoas conversando, não, isso é um absurdo, não, porque tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer. Só que se alguém não faz ou não chega, a cavalaria não chega. Então, tipo assim, o que a gente pode fazer no âmbito legal, correto, por quê? Até para dar uma leveza aqui, um caso verdadeiro, tá? Uma pessoa que eu conheço, um casal de morador de rua, começaram a fazer um abrigo na frente da casa dele. Opa, cara muito sério. Não gostei, mas tá bom. Tá ali quietinho. Aí daqui a pouco abriram uma torneirinha, tinha lá um negócio no registro lá, e começou a tomar banho. Ele falou, poxa, vou sair aqui, o cara tá tomando banho, o cara tá quase pelado e tal. Aí não satisfeito, ele foi levando, até que um dia ele estava chegando e quando ele se depara com uma cena, tava um casal, transando. Ao vivo e a cores. Fazendo amor. Estavam lá, sexo, legal. Sapecando. Ele falou, não pode. Aí o que ele fez? Ele tomou a atitude dele. Errada, claro, mas até para dar uma leveza, mas é real esse caso. Escureceu. Ele da casa dele não se via, a pessoa lá de fora não via, para dentro da casa, 2 andares, lá de cima. Ele tinha comprado uma lata de chumbo, um estilingue,
Vlá! E começou a sapecar chumbo no casal de mendigo. Que saíram de lá aloprados, mas não voltaram. Ele falou, tá vendo? Resolvi do meu jeito. Eu falei, nossa Deus, mas não precisava disso. Mas tá bom, eu não vou é fazer. Um exemplo não é seguido. um exemplo a ser seguido. Mas, para dar uma leveza aqui, mas o que realmente, de fato, por exemplo, eu, Rodrigo, eu posso fazer para contribuir? Porque tem o diálogo, tem a conversa, tem a informação, mas o que eu posso fazer em ação? Participar da sua associação, participar da sua associação de moradores, participar ou criar, se não existe, o seu conselho de segurança, interagir com as forças policiais locais, interagir com os moradores e verificar como vamos resolver, dentro da lei, sem estilingue, essas situações, né, que estão me incomodando. Então, a participação vai estar nessa visão do conjunto da sociedade. Exatamente. E o conjunto da sociedade vai se fazer por frações pequenas, em ruas, em bairros, né, em municípios e no Estado. E, no final, qual é o nosso objetivo? Vivemos em paz. Porque senão vai ficar igual lá no a pessoa não estava em paz, não tem mais nada. Não. Esse do estilingue não estava em paz. Feliz, ele se desesperou, inclusive. Quem é feliz não age desse jeito, né? E até foi no momento de prazer do outro lado. De repente ele nem tem o dele. De repente ele nem tem o dele. Foi aquilo que incomodou, né? Mas olha, é aquilo que tem lá no hino, né? Acho que é no hino nacional, viver eternamente em berço esplêndido, né? A pessoa só quer resultado, mas não faz nada para ver um resultado, né? Então é se organizar nos conselhos, nos movimentos sociais, e aí sim, né, Isso vem acontecendo. Essa lei 13.675/2018 foi objeto, inclusive, desse evento que eu falei no dia 17, 18 de novembro, que nós fizemos, a abertura dia 17. E durante todo o dia 18, uma parte significativa da sociedade estava discutindo o que nós estamos falando aqui agora. Certo. Eram 150 pessoas, mais ou menos, discutindo o que estamos falando agora. Quer dizer, efetivamente, o que nós precisamos, talvez, e aí nos causa essa angústia, não sei se a palavra é essa, mas nos causa essa expectativa, é que precisamos acelerar um pouco mais. Mas está tendo resultado, então, está ressurgindo algo. Está ressurgindo algo. Essa coisa de vamos resolver juntos? Vamos resolver juntos. Está surgindo. Para terminar, eu gostaria só de voltar um pouquinho no começo lá, né, da nossa fala, a respeito do vigilante e do porteiro, né? Inclusive lá do caso de Aracruz, né, de Coqueiral de Aracruz, que a gente não, eu não sei, né, a coisa ainda está em evolução, né, para descobrir várias coisas, enfim. O certo seria ter um vigilante, né? Aí eu escutei alguns comentários, né, gente, porteiro é porteiro, vigilante é vigilante, cada um com a sua coisa bacana. O porteiro tem o seu valor, sim, mas em determinados lugares tem que se ter o vigilante, né? Então a diferença do vigilante para o porteiro é que um é armado, o porteiro não é armado, não é isso? Eu proponho a você talvez fazer até uma live, e realmente é muito interessante, quando nós colocamos, eu vou contextualizar, não vou fugir da resposta não. Quando nós falamos da Lei 13.675, que ela cria um Plano Nacional de Segurança Pública e um Sistema Único de Segurança Pública, dentre as novidades, tem duas que são fundamentais. Primeiro, essa lei, ela regulamenta, eu vou buscar aqui a minha anotação para poder não me perder, isso. Ela regulamenta o parágrafo 7º da Constituição. Olha como nós somos lentos, hein? A Lei 13.675, de 2018, regulamenta o parágrafo 7º da Constituição Federal, do artigo 144 da Constituição Federal de 1888, ou seja, nós levamos, nós, sociedade brasileira, nós, parlamento brasileiro, levamos 30 anos para regulamentar o que estava previsto na Carta de 88. Nessa regulamentação, ela traz um aspecto muito importante, que eu também proponho, se você tiver espaço na sua programação, que é a questão das guardas municipais. A Constituição falava de guardas municipais só voltado para a proteção do patrimônio público. Não é. A lei, ela traz funções de segurança pública e a gente percebe na Serra, Vitória, Vila Velha, as guardas bem atuantes. Bem. Então, ela traz a participação das guardas municipais e ela traz, aí entrando então na sua colocação, a questão da segurança privada.
Ou seja, nós temos a segurança pública E a privada. e temos a segurança privada. A segurança privada, ela é regulamentada pela Lei 7.102 de 1900, vou olhar aqui, porque senão para eu não errar a data, de 7.102 de 1988. Essa legislação, essa Lei 7.102, ela prevê a existência de segurança privada. O que é segurança privada? São profissionais que fazem um curso de, no mínimo, 200 horas, em que tem todos os procedimentos para poder atuar, são controlados pela Polícia Federal, fazem um processo psicológico, tem que passar pela avaliação psicológica para atuar, fazem um processo de, de aprimoramento, de capacitação de 2 em 2 anos, sob pena de ficar sem condições de trabalhar. Então, o vigilante é um profissional de segurança privada com capacidade de atuação para proporcionar, para prover segurança. Ele pode trabalhar armado ou desarmado. Entendi. O profissional de segurança privada faz segurança patrimonial. A legislação prevê a possibilidade dele fazer segurança também pessoal, prevê a possibilidade dele fazer segurança de transporte de valores. Isso, a gente vê sempre aí esses caminhões dessas empresas, a Prosegur, a Brinks, né, andando por aí, e prevê a posição de escolta armada, ou seja, eu tenho uma carga com um valor agregado muito alto, então eles fazem a escolta, com armamentos diferentes dependendo da situação. Então, a escolta é sempre armada, transporte de valores sempre armado, segurança pessoal sempre armado e segurança patrimonial pode ser armado ou desarmado. O Espírito Santo tem 3 escolas de vigilantes atuando no mercado, atuando em contratos no Estado do Espírito Santo. São 10.800 vigilantes. É o suficiente? Acho que não. Não, proporcionalmente. Veja, eles atuam em empresas privadas, né? Atuam em empresas privadas. É o que o mercado efetivamente comporta, é uma parcela razoável nesse contexto. Então, a visão da segurança privada, qual é a novidade com essa Lei 13.675? Ela traz o profissional de segurança privada, traz as empresas de segurança privada para que possam compartilhar, para que possam colaborar junto com a sociedade, porque ela representa um segmento da sociedade, o segmento produtivo, o segmento empresarial, em proveito da segurança de todos. Doutor, eu sei que é um tema muito melindroso, né? O que aconteceu, como o senhor disse, tem feridas abertas ainda, foi muito recente o que aconteceu em Coqueiral de Aracruz, mas há de se perguntar, tinha vigilante? O senhor não precisa de falar, né? Porque é muito comprometedor também, porque sabemos, né, que ainda está sendo investigado por várias coisas, mas, assim, é para se pensar, né? Nós não podemos deixar de falar aqui, agora, nesse momento, né, com o senhor aqui, o senhor não, com você. Aqui. E onde estava esse vigilante? Mas aí dizem que ele estava lá, mas que essa pessoa que fez tudo isso lá, né, esse rapaz, ele entrou pelos fundos da escola. Tudo bem, mas parece que a outra não tinha vigilante, parece que tinha um porteiro. Guardando as devidas proporções, porteiro também é uma profissão, né? Mas o que se deveria ter? Enfim, se houve falha de vigilância, a importância de um vigilante, é aquilo que o senhor falou, só temos, percebemos as necessidades quando nos falta. Sim. Né? Então, aí nossos olhos se voltam para esse caso, no sentido do vigilante, dessa segurança nas escolas, nessa escola, como é que estava. Assim, fica essa interrogação para nos perguntarmos, para avaliar melhor, saber se nossos filhos estão bem protegidos, né? Nossos netos, enfim, os nossos jovens, a nossa sociedade. A questão do porteiro, né, é uma profissão que merece todo respeito, no dia a dia, né? Nós temos o porteiro, ele é responsável, o serviço de portaria, diferentemente dos vigilantes, ele é responsável pelo controle de acesso. Ou seja, efetivamente, ele vai controlar quem pode, quem não pode entrar. São coisas diferentes. Essas são coisas diferentes. Então, o porteiro ele não está habilitado a fazer segurança. O caso de Aracruz, como nós falamos, uma ferida aberta. O que eu sei está nas mídias, eu vejo, eu não tenho elementos para fazer avaliação. Nós não fazemos juízo de valor, mas podemos pensar
e lançar para a sociedade, para os poderes, né? Sim, Tem, com né? certeza vão ter estudos profundos sobre isso. Né? Pensar melhor quando abrir uma instituição, né? Também nas nossas escolas públicas, tem vigilante, não tem vigilante, se esquecendo, eu como psicanalista volto a dizer, que aquele rapaz e tantos outros, né, que têm problemas iguais, não é um vigilante que vai segurar. Né? Aí é outra seara, é um outro caso, mas falando do caso em si, pensar muito bem em como proteger nossas crianças, né? Colocar as pessoas no lugar certo, né? Para ver mais tranquilidade. É um problema extremamente complexo. Ele tem um nível de complexidade que extrapola essa visão da própria segurança efetivamente aí. Nós vamos encontrar isso em outros estados, encontramos isso no Rio, não muito tempo atrás, encontramos isso em outros países. Sim. Com um nível de preocupação. Sim, temos que nos preocupar, temos que ter isso em mente numa visão macro, numa visão ampla. Né? A Marta falou uma coisa primordial agora, que é cada um, traduzindo para o velho português, bom, né? Trocando em miúdos, cada um no seu quadrado. Porque é o seguinte, convenhamos, sejamos sinceros, a importância do porteiro, a importância do vigilante são fundamentais. São. Porém, funções diferentes. O porteiro, ele vamos dizer assim, ele vai te proteger? Não, ele está ali para observar, para velar, até inibe, mas ele não está para te proteger. Ele não tem essa função. Ele conduz, te protege, não tem a forma. função de fazer segurança. Exato, não tem a função obrigado. de fazer segurança. Sim, a segurança. Ele vai te proteger contra importúnio, perfeito, né? Perfeito. O porteiro do prédio onde eu moro, ele vai me proteger contra situações inconvenientes. Entregar minhas cartas. Não é? Mas isso. Ele não é a função segurança, dele não é isso. de não vai me assegurar, não vai ter segurança. Exato, né? exato. Eu não posso exigir dele o que exigiria de um profissional de segurança. Claro, né? exato. Ele não fez ele não está, ele não tem o às curso. vezes habilitado, às vezes até tem, mas ele não está curso. habilitado para fazer, quer dizer, ele foi contratado sem habilitação para fazer segurança. Exato. Isso, então, na prática, ele não pode. Uma empresa, ela tem um vigilante, ele pode fazer esse controle de acesso, a empresa pode fazer esse controle de acesso, o vigilante. Sim. Mas não pode fazer, ele pode fazer esse controle de acesso e segurança. Se eu tenho um porteiro, ele faz o controle de acesso, mas ele não pode fazer. Inclusive previsto na legislação trabalhista. Se o porteiro tiver determinadas ações, por exemplo, o que é uma ação de segurança? Eu tenho um local em que a pessoa entra com ferramentas, eu faço uma revista, eu peço para abrir o porta-mala para ver se tem objetos. O vigilante, ele pode fazer isso. Sim. O porteiro não. E se fizer, depois vai para a Justiça do Trabalho e vai ter penalidades em relação a quem mandou ele fazer. Meninos, isso. Vocês têm alguma pergunta a fazer para o doutor José Nivaldo? Aqui eu tenho plateia, gente. Aqui eu tenho plateia, né? Tá tudo bem, tá tudo respondido, tudo beleza? Para você que gostou, né, do doutor aqui, José Nivaldo, falando sobre segurança, e temos que falar mais um pouco aí, temos muitas coisas para falar sobre isso, inclusive também eu quero voltar a falar sobre o posicionamento da questão do vigilante, do porteiro, né, das necessidades, enfim, são muitas questões a tratar com a sociedade, e eu faço um convite para você se juntar mais a essa sociedade, para discutirmos mais sobre tudo o que nós precisamos. Só assim nós teremos forças. E se você gostou desse vídeo, desse canal, desse assunto, se inscreva, mostre para outras pessoas. Nós vamos ter novos questionamentos aqui e está aberto para você. Doutor, muito obrigado pela sua presença, te agradeço de coração, esperou tanto lá fora. Não, né? Tranquilo. Mas vou te chamar de novo, tá bom? Tranquilo. Porque temos muito para falar, a sua experiência é vasta, né, sobre o assunto, e esse assunto é delicado, necessário. Obrigado, meu amiguinho. Obrigado. E estamos juntos aqui. É um assunto, Marta, eu agradeço o convite, né? Agradeço estar aqui com vocês. E efetivamente é um assunto muito caro para todos nós. Muito Sim. caro para todos nós, um assunto muito importante. Temos esperança, não temos a menor dúvida, né? No sentido não de esperar,
Não. mas no sentido de esperançar. Exatamente. No sentido de esperançar. Temos esperança que podemos sim fazer esse caminho de volta. Essa questão da violência e criminalidade não faz parte do conjunto da sociedade capixaba, da sociedade brasileira. Já avançamos bastante, falamos aqui que já tivemos o recorde de homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Hoje estamos num número muito menor e podemos, com certeza, fazer muito no conjunto da sociedade. E para que as pessoas possam, sim, ir à Praia da Costa às 15 horas da tarde com seu cordão, do jeito que quiser, que as pessoas, que as mulheres possam... Os moradores de rua possam fazer sexo sossegado, sem ninguém ficar complica, né? Aí complica. Você vai sair com a sua criança e papai, o que é aquilo? Nada, meu filho, não é nada. Eles estão se amando. Obrigada.